Avenida Brasil 2, tudo o que já se sabe sobre a continuação da novela que marcou a televisão brasileira. Uma das novelas mais populares da história da televisão brasileira está prestes a ganhar novos capítulos. Mais de 14 anos depois da estreia de Avenida Brasil, a Globo prepara uma continuação da história criada por João Emanuel Carneiro. E, desta vez, o centro de tudo será justamente ela, Carminha. A volta de Avenida Brasil começou como rumor no fim de 2025, mas o projeto avançou ao longo de 2026 e já está em fase de pré-produção. A previsão é que a nova novela ocupe a faixa das 9 a partir de janeiro de 2027, depois de Quem Ama Cuida. E se existe uma personagem que simboliza a Avenida Brasil, não poderia ser outra. Adriana Esteves está de volta como Carminha. A personagem, considerada uma das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira, será novamente o eixo da história. Mas existe uma diferença importante. A nova trama pretende explorar um lado que praticamente não vimos na novela original, a possibilidade de redenção de Carminha. Tufão também estará de volta. Outro personagem fundamental para a nova história é Tufão. Murilo Benício deve novamente interpretar o ex-jogador de futebol que se tornou um dos personagens mais queridos de Avenida Brasil. A relação entre Tufão e Carminha foi um dos grandes elementos da novela original. Ele acreditava estar construindo uma família feliz, enquanto a esposa escondia uma série de segredos. Na continuação, os dois terão uma história completamente diferente pela frente. Tufão já não será o mesmo homem ingênuo que o público conheceu em 2012. E o reencontro com Carminha promete mexer novamente com as estruturas da família. O retorno de Murilo Benício é apontado como um dos principais pilares do projeto. E Nina, Débora Falabella volta. Se Carminha está retornando, seria praticamente impossível imaginar uma continuação sem Nina. Débora Falabella aceitou participar da nova novela e deverá voltar ao papel de Nina. Mas existe uma diferença importante: Nina não será a protagonista da nova história. A atriz fará uma participação especial, ligada a um arco específico da trama. Isso significa que o grande confronto entre Nina e Carminha, que dominou a novela de 2012, não deve ser simplesmente repetido. A ideia agora é colocar as duas personagens em uma nova situação, depois de tudo o que aconteceu entre elas. Segundo informações divulgadas em maio, o retorno de Débora Falabella foi acertado para um arco especial relacionado justamente à tentativa de redenção de Carminha. Ou seja, mesmo que Nina não seja a protagonista, sua presença pode ser fundamental para mostrar ao público se Carminha realmente mudou. Outro personagem que deve reaparecer é Jorginho, interpretado por Cauã Raymond. O ator teria aceitado participar da continuação e voltaria ao papel do filho de Tufão e Carminha. Jorginho foi um dos personagens centrais da história original. Filho biológico de Carminha, ele teve uma relação extremamente complicada com a mãe e acabou se apaixonando justamente por Nina, sem saber inicialmente toda a verdade sobre o passado das duas. Agora, mais de uma década depois, o personagem estará maduro e terá uma nova trajetória. O retorno de Cauã Raymond foi divulgado pelo IG, que informou que o ator aceitou o convite da Globo para reviver Jorginho. Outros rostos conhecidos. A continuação também deverá recuperar outros personagens do núcleo familiar que conquistou o público em 2012. Entre os nomes associados ao projeto estão Eliane Giardini, novamente como Muricy, e Letícia Snardi, que retornará como Ivana. A volta de Ivana pode ser especialmente interessante porque a personagem deverá olhar com desconfiança para o retorno de Carminha ao divino e para a aproximação da vilã com a filha, a Agatha. Marcos Caruso, que interpretou Leleco na novela original, também aparece entre os nomes relacionados ao retorno do elenco. Mas é importante fazer uma ressalva: nem todos os nomes divulgados pela imprensa possuem o mesmo nível de confirmação. Alguns retornos já foram amplamente noticiados, enquanto outros ainda dependem de confirmação oficial da Globo. Por isso, listas que circulam nas redes sociais podem misturar atores confirmados, atores cotados e personagens que ainda estão em negociação. Uma nova geração no Divino. Talvez uma das maiores novidades da continuação seja justamente a presença de personagens novos. A história não será apenas uma reunião dos antigos protagonistas. João Emanuel Carneiro deverá apresentar uma nova geração de personagens, com novos conflitos, novos romances e novos antagonistas. E isso é fundamental para que Avenida Brasil 2 não pareça apenas uma repetição da novela original. A intenção é utilizar o universo conhecido do Divino, mas apresentar uma história capaz de funcionar também para quem não acompanhou a primeira novela. Um dos fatores que mais aumentam a expectativa é a presença do próprio João Emanuel Carneiro. Foi ele quem escreveu Avenida Brasil em 2012 e criou personagens como Carminha, Nina, Tufão, Jorginho, Max e tantos outros. Para a continuação, o autor montou uma equipe de colaboradores formada por Vincent Villari, Eliane Garcia, Márcia Prates, Marta Rangel e Paula Amaral. A informação foi divulgada em julho, quando a novela já estava em fase de pré-produção. A volta de Carneiro também representa uma tentativa de preservar a identidade da história. Afinal, a Avenida Brasil não foi apenas uma novela de sucesso. Ela criou personagens que entraram para o imaginário popular e cenas que até hoje são lembradas e reproduzidas nas redes sociais. Ricardo Waddington e Henrique Sauer na direção. Outro nome importante do projeto é Ricardo Waddington. A estreia está planejada para janeiro de 2027.
Mas ainda existem detalhes que a Globo não oficializou publicamente e que podem sofrer mudanças até o início das gravações. O que parece certo é que o Divino está prestes a ganhar uma nova história. E, no centro dela, estará novamente a mulher que transformou a Avenida Brasil em um fenômeno. Carminha. Mais de uma década depois, ela está de volta. Mas agora resta descobrir se o público vai encontrar uma nova Carminha. Ou se, por trás de uma suposta redenção, continuará escondida a mesma vilã que marcou a televisão brasileira. E você, acha que a Avenida Brasil 2 tem tudo para repetir o sucesso da primeira?